Oi pessoal, tudo bem? Hoje é um vídeo um pouquinho diferente, eu vou falar com vocês um pouquinho da minha história, porque eu nunca me apresentei aqui no canal, né? Comecei a postar vídeos em 2021, depois eu parei e esse ano eu voltei a postar vídeos, mas eu nunca me apresentei pra ninguém sabe o que eu faço, a não ser meus amigos e minha família, então eu decidi fazer esse vídeo pra dar uma introdução de quem eu sou. Bom, vamos começar contando um pouquinho quem eu sou. Eu sou Karina, eu sou natural do Mato Grosso do Sul, no Brasil, e eu moro na Inglaterra desde 2020. Lá no Brasil eu era bancária, trabalhava no Banco do Brasil, e eu vivia numa cidade no interior do Mato Grosso do Sul com a minha família. Eu morava com a minha mãe e com a minha irmã gêmea. Eu tenho uma irmã gêmea, tenho mais duas irmãs, mas eu morava com a minha mãe e com a minha irmã gêmea. Como eu disse, lá no Brasil eu era bancária, trabalhava no Banco do Brasil, e eu passei no concurso do Banco do Brasil em 2017, eu tinha 19 anos, eu tava no segundo ano da faculdade de Direito, acabei me formando em Direito e nunca advoguei, sempre trabalhei no banco, comecei como escriturária e depois fui caixa. Então, até o ano que eu saí do Brasil, eu trabalhava no Banco do Brasil, saí no Brasil em 2020, trabalhei no Banco do Brasil até setembro de 2020. E como eu vim parar na Inglaterra? Por que a Inglaterra? Bom, eu comecei a fazer inglês quando eu era adolescente. Meu pai matriculou todas as filhas dele na aula de inglês. A nossa família são 4 meninas, eu, minha irmã gêmea e 2 mais velhas. E a gente começou a fazer inglês quando a gente era adolescente. E eu sempre gostei de inglês, sempre fui apaixonada por inglês. E eu acho que, por causa desse contato que eu tive com o inglês, eu sempre tive vontade de morar fora. Sempre tive vontade de fazer intercâmbio. Nossa, eu me lembro de eu ir para a escola de inglês e eu ver outras pessoas, outros alunos falarem que iam fazer intercâmbio fora. E eu ficava, tipo, imaginando um dia que eu também poderia ir. Mas eu nunca pude ir na época de adolescente, porque meu pai não tinha dinheiro para mandar as filhas para fazer intercâmbio. Ele tinha 4 filhas, como que ele ia pagar para todas irem? Então acabou que nenhuma poderia fazer intercâmbio. Então eu não tive essa oportunidade. E eu só poderia fazer essa viagem quando eu começasse a trabalhar e pagasse as minhas contas. Aí eu comecei a trabalhar em 2017, eu tinha 19 anos, e eu não conseguia ir fazer o intercâmbio porque eu só tinha um mês de férias, né? Meu sonho sempre foi, tipo, passar vários meses fora e não ficar só apenas um mês. Então, eu fui postergando essa ideia, até que eu tava muito infeliz no meu trabalho, eu não tava gostando do meu trabalho. Na verdade, tipo, eu nunca gostei muito do que eu fazia no banco. Não é um lugar que eu gostava de trabalhar. Porém, é um lugar que me pagava bem, eu achava que era um salário bom, pagava minhas contas, e eu tinha muitos amigos lá, eu amava meus colegas de trabalho. Sinto muita falta, isso é uma das coisas que eu sinto muita falta aqui na Inglaterra, é a falta que eu sinto dos meus colegas de trabalho. Eu tava infeliz no trabalho, apesar de ter bons amigos lá. E eu comecei a plantar na minha cabeça a ideia de largar o trabalho e ir embora do Brasil. Ir embora do Brasil para morar em outro lugar. Eu tava pensando nos Estados Unidos, pensei em Canadá, e isso acho que eu comecei essa ideia, não sei, talvez em 2015, 2016. No final de 2015, eu terminei um relacionamento que eu tinha, um relacionamento bem longo, eu terminei, e aí eu pensei comigo mesmo, bom, acabei meu relacionamento, é hora de ir embora, né? E no banco, a gente tinha um negócio que se chamava licença e interesse, que a gente poderia pedir licença por um tempo, sem receber salário, obviamente, mas depois de um tempo você poderia voltar a trabalhar no banco. Você poderia até não voltar no mesmo cargo, mas você tinha sua vaga garantida. A minha irmã, ela usou essa licença, a minha irmã gêmea também trabalha no banco, ela usou essa licença para ficar 1 ano nos Estados Unidos para acompanhar o marido dela, que foi fazer um mestrado lá, 1 ano do mestrado dele lá. E foi maravilhoso para ela. Ela amou os Estados Unidos. E quando ela voltou, ela teve a vaga no banco garantida. Então, isso era uma coisa que eu queria muito usar. Queria muito mesmo. Só que aí, aconteceu um negócio. O banco acabou com a licença e interesse. Ninguém mais podia tirar a licença e interesse. O fim da licença e interesse foi um balde de água fria para mim. Porque isso era o que me estimulava a continuar pesquisando sobre morar fora. Porque eu não tinha ainda coragem de largar tudo pro ar e ir embora, sabe? Eu tinha o interesse de ir,
Mas eu sabia que se algo desse errado, eu poderia voltar e eu tinha meu emprego garantido. Mas aí o banco acabou com a licença de interesse. E aí meus planos continuaram só como planos. Eu falei, não vou sair agora, né? Não tenho coragem. Eu preciso juntar mais dinheiro, eu preciso tomar mais coragem. E foi indo, fui juntando dinheiro, fui tomando coragem. E por volta de final de 2018, começo de 2019, eu já tinha dinheiro guardado suficiente para garantir uma viagem de 1 ano fora. E a minha intenção era ir para algum país que me desse a oportunidade de imigrar. Porque como eu ia largar o meu trabalho, eu precisava ir para algum país que eu pudesse me estabelecer depois. Não poderia ir para algum país que eu fosse só estudar e depois tivesse que voltar. Então eu comecei os planos de ir para o Canadá. O Canadá é um país que ainda é um país aberto para imigrantes, diferente, por exemplo, dos Estados Unidos, da Inglaterra. Eles não são tão abertos para imigrante, não é tão fácil a imigração. Claro que tem possibilidades, tem tipos de visto. Mas eu acredito que o Canadá ainda é um país mais fácil para imigrar. E foi o Canadá que eu escolhi para imigrar. Então eu tinha decidido ir para o Canadá, porque o Canadá era o país que eu considerava que era mais aberto para imigrantes. E isso foi no começo de 2019. Eu tava em um outro relacionamento, não tava indo, as coisas não estavam indo bem. E em julho de 2019 eu terminei esse relacionamento e eu tava, tipo, decidida que eu ia embora, eu ia pedir demissão do banco e ia pro Canadá. E aí eu prometi a mim mesma que eu não ia entrar em nenhum relacionamento. Isso depois desse fim desse relacionamento, que foi em julho de 2019. Eu prometi a mim mesma, não vou entrar em nenhum relacionamento, eu vou focar minha vida nesses planos de largar o trabalho e ir morar fora e morar no Canadá. O que aconteceu? Conheci uma pessoa. Agosto de 2019. Por que eu pensei assim, não vou entrar em relacionamento, mas comecei a usar o Tinder. Então, em agosto de 2019, aconteceu o que eu não queria que acontecesse, mas sou grata que aconteceu, porque sou muito feliz agora. Mas enfim, em agosto de 2019, conheci meu atual marido no Tinder. Ele tava de passagem pela minha cidade, lá no Mato Grosso do Sul. Ele não é do Mato Grosso do Sul, ele é do interior de São Paulo. E ele tava de passagem por lá e eu acabei conhecendo ele no Tinder. E aí, ele não morava no Brasil. Ele era brasileiro, era do interior de São Paulo, mas ele não morava no Brasil. Ele morava na Inglaterra, onde eu tô hoje. E eu já tinha conhecido a Inglaterra, visitei a Inglaterra em 2013 com a minha irmã gêmea. E eu era apaixonada pela Inglaterra. Sempre gostei do país, do clima, enfim, da cultura. Sempre gostei. Nunca passou pela minha cabeça eu vir morar na Inglaterra, porque eu nunca achei uma brecha para vir morar aqui. Porque apesar de eu estar indo para o Canadá, eu ter planejado ir para o Canadá para estudar, também dá para vir estudar na Inglaterra. E depois, no decorrer do vídeo, vocês vão ver que eu vim para estudar. Mas vir para estudar na Inglaterra não era uma garantia de que depois eu conseguiria imigrar e ficar para sempre. O que é uma coisa possível hoje no Canadá, porque eles têm um caminho de imigração lá para estudante. Mas enfim, conheci meu atual marido no Tinder em agosto de 2019. Ele tava de passagem lá pela minha cidade, nos conhecemos em um dia. No dia seguinte ele já foi embora, então eu fiquei com ele só um dia. A gente saiu, foi num barzinho num dia. Barzinho que nem existe mais hoje por causa do Covid, acabou fechando. E a gente continuou conversando pelo telefone, internet, né? WhatsApp. Ele voltou pra Inglaterra e a conversa foi ficando boa e ele acabou me convidando para vir visitar ele. E eu vim visitar ele em novembro de 2019. Apesar de todo mundo achar que eu era doida de vir visitar uma pessoa que eu só tinha conhecido por um dia. Mas enfim, eu vim. Primeiro que eu já tinha férias pra usar. Acabei vindo pra Inglaterra. Vim em novembro de 2019. E a gente se apaixonou, começou a namorar. E eu comecei a mudar meus planos pro Canadá. Porque ele falou, vem morar aqui na Inglaterra. Você pode ficar comigo aqui, pode ficar na minha casa. Então, os planos que eu tinha todo para o Canadá, eu mudei para a Inglaterra. Foi meio que loucura, né? Porque se não desse certo o relacionamento, era uma coisa que não era muito certa eu ficar na Inglaterra por causa do plano de imigração, dos caminhos de imigração para o país. Mas acabei, tipo, saindo da minha zona de conforto e foi isso que eu fiz. Eu comecei a estudar possibilidades de vir morar na Inglaterra.
Bom, para quem tem passaporte europeu, cidadania europeia, naquela época, foi antes do Brexit, isso foi final de 2019, né? Era muito fácil para o europeu vir morar na Inglaterra, porque não precisava de visto. Você vinha com passaporte europeu morar aqui. E era por isso que ele estava morando aqui. Ele estava morando porque ele tinha tirado o passaporte italiano e ele poderia vir. Mas tinha um problema para mim. Eu não tinha passaporte europeu, então eu tinha que vir com outro visto, que seria o de estudante. E como eu estava planejando ir para o Canadá como estudante, eu também mudei meus planos para vir estudar aqui. E aí comecei a pesquisar faculdades aqui, comecei a pesquisar cursos de mestrado. Achei um curso de mestrado que eu gostei, que era, tipo, compatível com o que eu tinha estudado no Brasil e com o que eu trabalhava no Brasil. E escolhi um curso de mestrado em várias faculdades, apliquei para várias, porque eu pensei, se eu aplicar para uma só, vai que eu não consigo, né? Então, eu apliquei para várias. Eu fiz tudo sozinha. Fiz a prova de inglês no Brasil também sozinho, precisa de prova de inglês para você poder aplicar para o mestrado, obviamente. Você precisa comprovar seu nível de inglês. Fiz tudo sozinha, não precisei de assessoria, tudo lendo na internet, Google. Enfim, comecei a aplicar no final de 2019, fui aceita em algumas faculdades no início de 2020, e aí em 2020, começo de 2020, todo mundo se lembra que aconteceu o Covid. E aí o Covid atrasou a minha vinda pra cá. Claro, o Covid teve consequências muito piores pra mim, mas pra mim foi atrasar a minha vinda pra Inglaterra. Era pra eu chegar aqui em julho, eu acho que foi junho, era junho que tava programada a minha chegada. Eu acabei conseguindo vir só em outubro. Não atrasou tanto assim também, né? Mas teve bastante dor de cabeça na parte de documentação, de visto, de fazer a prova em São Paulo também, que eu tive que fazer prova de inglês em São Paulo. Foi um pouquinho mais difícil por causa do Covid. Mas enfim, graças a Deus, pra mim não teve consequência mais grave do que isso. Acabei conseguindo vir pra cá em outubro de 2020. Então, no dia 5 de outubro de 2020, eu pisei na Inglaterra. E só voltei pro Brasil pra visitar agora. Não voltei mais pro Brasil pra morar. Então, eu moro aqui desde outubro de 2020. E tô muito feliz, tô com a pessoa que eu amo. Tivemos um filho. E, basicamente, essa foi a minha história. Como eu vim para a Inglaterra, por que Inglaterra e não outros países. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem colocar nos comentários. E um beijo e até o próximo vídeo. Bye!